O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará, até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum e nós estamos nos aproximando do fim do ano litúrgico. E veja, meus irmãos, a Igreja, nesse final do ano litúrgico, quer nos fazer refletir sobre as realidades últimas da nossa vida, da nossa existência, as realidades escatológicas. Por isso, o discurso que nós ouvimos no Santo Evangelho, assim como também, tirada da primeira leitura, vimos o discurso sobre o final dos tempos, sobre a segunda vinda de nosso Senhor Jesus. E é claro, meus irmãos, nós sabemos que o Senhor virá em sua glória, mas o Senhor não quis nos revelar quando Ele voltará. E por isso a necessidade de estarmos sempre prontos. Nós provavelmente já ouvimos alguma coisa sobre o fim dos tempos. Que vai acabar o mundo em tal data, né? Na história da humanidade, sempre houve essas especulações. No final do primeiro milênio, se dizia que o mundo iria acabar, que não se passaria do primeiro milênio. Assim também aconteceu na passagem do segundo para o terceiro milênio. Todos nós que temos mais de 20 anos, né? Provavelmente ouvimos lá atrás, olha, de 2000 não passará. Não é? Quem se lembra disso? Todos nós nos lembramos disso, né? E era alguém que dizia que viu não sei o quê, né? Que
ia acontecer isso e aquilo. E o fanatismo de algumas pessoas foi tão grande nesse sentido, não se baseando, ou seja, concretamente nas Escrituras, mas que alguns grupos, né, saíram para ficar em um determinado lugar para esperar o fim dos tempos, né? E houve pessoas que ficaram tão doentes com essa situação que tiraram a própria vida, porque não queriam ver o fim dos tempos, né? Mas, meus irmãos, se nós amamos a Deus, não devemos temer a sua vinda. Porque como nós vamos temer o encontro com alguém que amamos, né? Portanto, se amamos o Senhor, nós queremos nos encontrar com Ele. Ou seja, aqui a primeira pergunta que deve haver no nosso coração: eu temo a vinda do Senhor? E se temo, será que verdadeiramente amo o Senhor? Porque todos os dias, quando nós rezamos a oração do Pai Nosso, nós dizemos: venha a nós o vosso reino. E quando nós imploramos a Deus que venha a nós o vosso reino, nós imploramos que o reino de Deus se propague cada vez mais aqui na terra. E o reino de Deus, ele está presente hoje por meio da igreja de nosso Senhor Jesus. Quando Jesus ele veio a este mundo, quando ele se encarnou, o reino se fez presente. Por isso ele diz no Evangelho: o reino de Deus está entre vós. Ou seja, ele estava no meio de nós. E quando ele ressuscita após a sua morte, sobe aos céus, o reino de Deus permanece através da igreja. E quando nós imploramos do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, imploramos que o reino de Deus cresça cada vez mais, que cada vez mais o reino de Deus seja conhecido, vivido nesta terra. Mas ao mesmo tempo, nós imploramos a segunda vinda do Senhor. Nós imploramos a vinda gloriosa do Senhor. Ao mesmo tempo, na Santa Missa, nós fazemos o mesmo. Logo após a consagração das espécies do pão e do vinho, quando transubstanciadas, e assim é o termo teológico, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o padre diz imediatamente: eis o mistério da fé. Ou seja, o mistério da fé que está diante de nós, que a mente humana não consegue explicar totalmente. Por isso é mistério. E nós dizemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Maranatá. Em toda missa, nós invocamos o Senhor na sua vinda gloriosa. Vinde, Senhor Jesus, Maranatá. Assim como os primeiros cristãos faziam. Veja, meus irmãos, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo foi sempre esperada por todos os cristãos, em todos os momentos da história. O Senhor, de fato, não quis revelar o dia nem a hora, mas deixou muito claro para nós que ele viria. E o discurso das Sagradas Escrituras não enfatiza tanto o fim dos tempos, mas o julgamento final. Ou seja, quando nosso Senhor voltar, ele julgará a humanidade, julgará a todos nós. Por isso, o segredo dos corações serão revelados. Aquilo que está no íntimo do nosso coração será revelado.
aquilo que fizemos de bom, as nossas boas obras, assim como também as nossas más obras, serão revelados a todos. Se colocará, então, diante de todos. Assim será o julgamento final. E, portanto, meus irmãos, nós sabemos que no último dia, quando o Senhor voltar, os nossos corpos ressuscitarão. Nós dizemos no credo, creio na ressurreição da carne. Ou seja, a nossa alma que se separa do nosso corpo no momento da nossa morte, na vinda de nosso Senhor, no julgamento final, se unirá novamente à nossa alma. Ressurreição da carne. Assim nós ouvimos na primeira leitura, tirada da profecia de Daniel, quando ele diz: muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. Ou seja, a ressurreição da carne. Uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Ou seja, nosso Senhor também nos fala no Santo Evangelho, quando, ou seja, aqueles que praticaram as obras de misericórdia, Deus dirá: vinde a mim, benditos do meu Pai, para o lugar que vos preparei desde toda a eternidade. Assim como também aqueles que não praticaram as obras de misericórdia, aqueles que não viveram a vontade de Deus, afastai-vos de mim, malditos. Ou seja, assim nós ouvimos no Evangelho, conhecemos no Evangelho, e o profeta Daniel continua a dizer: mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Ou seja, após o julgamento final e a ressurreição dos corpos, haverá um novo céu e uma nova terra. Ou seja, esse mundo passará, essa terra passará, e virá um novo céu e uma nova terra, onde os eleitos de Deus habitarão. Por isso, ouvimos também no Evangelho nosso Senhor que diz a cada um de nós: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Tudo acabará, tudo passará, mas a palavra de Deus, e aqui, ou seja, o próprio Senhor Jesus, com o seu ensinamento, não passará. A palavra de Deus, ela nunca fica antiquada. A palavra de Deus, ela nunca precisará ser atualizada, no sentido de ser mudada. Não. A palavra de Deus não passará. E muitas vezes nós trocamos realidades que passam pela palavra de Deus. Às vezes nós vivemos a realidade do pecado e não vivemos a palavra de Deus. Às vezes nós estamos apegados a esse mundo, a essas coisas que passam, mas não nos prendemos naquilo que não passa na palavra de Deus, no próprio Senhor. Por isso, meus irmãos, em concreto, diante desse dogma de fé, da segunda vinda de nosso Senhor, o que nós devemos fazer? Viver a palavra de Deus. E para viver a palavra de Deus, é necessário que escutemos a palavra. É necessário que a palavra de Deus faça parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Escutar a palavra de Deus e colocá-la em prática. Ou seja, isso significa estar vigilante. Isso significa, de fato, esperar o Senhor, aquele que vem, aquele que ama o Senhor
espera o Senhor, aquele que ama o Senhor, diz: vinde, Senhor Jesus. Porque imaginemos nós, meus irmãos, quando o Senhor voltar e ele virá em sua glória. Ou seja, todo o joelho se dobrará diante de Jesus e dirá que o Senhor, de fato, é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Quantos hoje negam e quantos negaram que Jesus é verdadeiramente Deus, o Senhor do universo e das nossas vidas? E na sua segunda vinda, todo o joelho se dobrará diante dele. E como isso será alegria para nós, que desde o início professa essa fé, que temos fé em nosso Senhor, que buscamos viver a sua palavra, quando de fato vermos o Senhor glorioso em sua volta, também esperaremos a nossa glória junto dele. Por isso, meus irmãos, nós dizemos sempre: Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Porque de fato amamos o Senhor e queremos nos encontrar com ele. Façamos esse exame de consciência no dia de hoje. Será que tememos a vinda do Senhor? Como que está o nosso amor para com Deus? E será que colocamos em prática aquilo que o Senhor nos pede para recebermos com Ele a sua glória? Façamos esse exame de consciência e peçamos a Deus a graça de ouvir e viver a sua palavra. Essa palavra que não passa jamais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.